Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, dependendo da hora que você estiver assistindo essa palestra. Meu nome é Lívia Ribeiro, eu sou engenheira e educadora ambiental, sou também empreendedora social e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão importante que é a Agenda 2030, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que eu vou contar o que são, vou contar um pouquinho o que eles têm a ver com a gente, quais são, que potencial que tem por trás dessa agenda e por que é importante a gente conhecer, a gente se apropriar dela. Agradeço muito o convite de estar aqui conversando com vocês, adoraria estar presencialmente fazendo essa palestra, mas ao mesmo tempo tem um lado bom, que é a gente poder se conectar talvez com mais pessoas de lugares diferentes, contextos diferentes, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Um pouco estranho falando aqui na câmera sozinha, mas espero que vocês gostem e aproveitem aqui esse momento, essa palestra. Eu preparei alguns slides para não ficar tão monótono só aqui a minha fala, para ter algumas imagens para acompanhar, e vou compartilhar aqui a tela, então, para vocês me acompanharem. Bom, começo aqui trazendo o que vocês com certeza já sabem, né, que nós vivemos em tempo de múltiplas crises, crise de saúde, crise ambiental, social, política, ética, econômica. Realmente estamos num momento do planeta, da nossa sociedade, em que crise é uma das palavras que reflete grande parte do nosso mundo, né? Múltiplas crises. E, nesse tempo de crise, a gente parece também viver a era das distopias, né? O que são as distopias? São eu particularmente adoro ler e assistir séries e filmes que contam sobre um mundo horrível, um mundo catastrófico, o final do mundo, um cenário muito, muito ruim. E às vezes a gente assiste, a gente lê sobre essas distopias, a gente lê distopias e a gente até pensa, nossa, mas isso parece com o mundo que a gente vive, ou nossa, isso está muito perto de acontecer, dá até um certo medo, né, desses cenários. E às vezes eu até me pergunto, e deixo aqui uma reflexão para vocês: será que a gente perdeu a capacidade de imaginar um mundo melhor e possível? Eu penso que tem muitas pessoas que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que ele melhorando, né? Será que a gente perdeu a habilidade mesmo de, se a gente pudesse fazer esse mundo de uma forma completamente diferente, será que a gente consegue pensar? E não só a habilidade, né, de imaginar um mundo melhor, mas o tempo mesmo. A gente vive em períodos que a gente tem a vida muito corrida, trabalho, família, casa, e a gente não tem muito nem tempo de ficar imaginando e ficar sonhando com um mundo melhor, né, e com um mundo possível. E aí começo com essa primeira reflexão, que a gente pense um pouquinho nisso, né? Se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, se você tivesse algum sonho, algum desejo para o nosso planeta, o que você mudaria, né? O que ele teria ou o que ele não teria? Quais seriam esses seus desejos? E mais ou menos nessa mesma lógica, só que de uma forma muito mais ampla, que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, pensando o que a gente precisa para ter um mundo melhor, lançou no ano 2000 8 objetivos, né, que eram os objetivos do milênio. Então, eram 8 objetivos, né, que tinha acabar com a fome, com a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, esses objetivos foram lançados
e eles tinham um prazo de 15 anos para serem alcançados. Então, de 2000 até 2015. Né? Então, assim, o que a gente precisa fazer para construir um mundo melhor? Né? Que 8 jeitos de construir um mundo melhor. Será que a gente, em 2015, atingiu esses objetivos? A gente, né, como vocês podem ver aqui, e o mundo como a gente estava em 2015, a gente não atingiu plenamente esses 8 objetivos, mas tivemos muitas conquistas. Então, mundialmente, né, alguns exemplos relacionados aos objetivos do milênio é que a gente reduziu pela metade do número de pessoas que vivem na extrema pobreza, isso comparando 2000 com 2015, né? A taxa de matrícula aumentou 91% em relação a 1990, né? Tinha um objetivo falando de educação de qualidade para todos, reduziu em 45% da taxa de mortalidade materna no mundo e melhoria no atendimento a gestantes, e reduziu cerca de 40% a infecção pelo HIV/AIDS e grandes avanços na redução de mortes por malária e tuberculose. Né? Então, vocês viram que tinha um objetivo falando sobre melhoria na saúde. Então, tivemos avanços. Nível Brasil também, a gente teve uma redução de 55% da taxa de óbitos, né, de morte das gestantes. Tivemos cerca de 16 milhões de brasileiros que saíram da faixa da extrema pobreza, que estava relacionado com o primeiro objetivo do milênio, objetivo 1. A gente teve um aumento, né, da população economicamente ativa feminina em 17,3%, sendo que a masculina, né, não foi tanto, foi apenas 9,7%, em comparação à feminina, cresceu mais. A educação básica, em 2015, atendia 98% da população, e a queda de 84% de mortes por dengue e redução de 91% nos casos graves, né? Então, a gente não atingiu completamente os objetivos, mas tivemos grandes avanços, como vocês podem ver com algum desses exemplos que eu trouxe. E em 2015, né, então, como vocês viram, esses objetivos que serviam para o mundo inteiro, tinham como prazo de vencimento 2015. E em 2015, nós tivemos mais um desafio. E eu vou colocar aqui um videozinho rápido para vocês que conta um pouquinho dessa história. And Usain Bolt has stopped! Usain Bolt has stopped at the 50-meter line! Oh, that is a pity! 5. Apollo, you're on course. 226 hours to the moon orbit. Okay, thanks, Houston. But I think we'll be heading back now. Come again? Yeah, it was kind of fun, but I think halfway will do. Job done.
Bom, então, como vocês viram no vídeo, a gente teve esses objetivos do milênio, que tiveram grandes avanços, e a gente não poderia parar por aí. Então, em 2015, foram lançados novos objetivos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que algumas pessoas chamam carinhosamente de ODS, e também de Agenda 2030, né? Porque, assim como os objetivos do milênio, esses objetivos de desenvolvimento sustentável também têm um plano de 15 anos, né? Então, eles têm como objetivo serem conquistados até 2030. Então, de 2015 até 2030. Né? E vocês viram que o nome mudou, então, de Objetivos do Milênio, hoje a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são realmente um plano de ação, né? um conjunto de objetivos que o planeta inteiro, todos os países signatários devem cumprir e devem almejar e devem lutar para construir e para conquistar até 2030. Assim como esse exercício que a gente fez de o que a gente quer, o que a gente precisa para ter um mundo melhor. Bom, de 8 objetivos, a gente passou agora para 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem como objetivos acabar com a pobreza, acabar com a fome, vida saudável para todo mundo, educação de qualidade para todos, igualdade de gênero, água limpa e saneamento básico, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovação e infraestruturas, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combater as alterações climáticas, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça, e o 17, que são as parcerias para poder conquistar os outros objetivos, outros 16 objetivos. Então, se na primeira reflexão, né, o que vocês fariam no mundo melhor, tenho certeza que se vocês tivessem feito uma listinha, se vocês fizeram uma listinha, ela estaria de alguma forma contemplada aqui, né? Esses objetivos são muito amplos e refletem mesmo esse desejo, né? O desejo que a gente tem e o que a gente precisa para ter um mundo melhor. Cada um, né? Então a gente tem 17 objetivos, só que quando a gente fala acabar com a fome, é muito amplo, né? Como que a gente vai saber e o que quer dizer acabar com a fome? O que isso significa, né, em termos práticos? Então, cada um desses objetivos ele se destringe ou ele tem algumas especificidades e cada um deles tem entre 10, né? A gente tem no total 169 metas. Né? Então, de um objetivo saem várias metas que a gente coloca de forma um pouquinho mais quantitativa, então a gente traz alguns números para explicar melhor. Então, por exemplo, redução das desigualdades, o que isso quer dizer? Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, tal. Então, a gente vai explicando um pouquinho melhor o que quer dizer, né, o que a gente precisa para conquistar esses objetivos. Então, fica um pouco mais específico. E para a gente saber se a gente está chegando mais perto ou não, a gente tem os indicadores, né, que são números que a gente acompanha, que são dados que a gente vai consolidando para saber se a gente está chegando mais perto, se a gente alcançou, se a gente chegou na metade, para conquistar essas metas e, consequentemente, para a gente conquistar esses objetivos. Então, é realmente um plano de ação, é o que a gente precisa fazer até 2030 para ter esse mundo melhor, né, esse mundo sustentável para todo mundo.
Tá, mas a gente está falando aqui de uma agenda para o mundo inteiro, uma agenda que foi definida pela ONU, né? O que que essa agenda tem a ver com a gente? O que que essa agenda tem a ver com a minha comunidade? E o que que ela tem? Por que que a gente está aqui falando sobre isso, né? O que que ela tem de potencial? O que que ela pode agregar na nossa vida também? E para começar nessa conversa, eu queria passar mais um videozinho curto para a gente falar um pouquinho sobre essa agenda, sobre os ODS e o que que eles têm de potencial. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone, everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is held back. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world where our industry, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. Where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. Where we restore and protect the life in our oceans and seas. We'll restore and protect life on land. The forests. Animals. The earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people work together in partnerships of all kinds to make these goals a reality for everyone, everywhere. These are the United Nations global goals for sustainable development. Let's get to work. Let's make it happen. Bom, esse vídeo ele foi lançado em 2015, junto com os objetivos, e a primeira vez que eu assisti, eu fiquei extremamente emocionada, fiquei extremamente movida, né? E pensando, né, por que eu fiquei tão emocionada? Porque, para mim, refletiu muito o que eu desejava, o que eu desejo, e pelo que eu luto todos os dias, né? Então, refletiu muito o meu desejo para um mundo melhor. E acho que essa é uma das primeiras grandes potências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ele conecta as nossas utopias, né? Que são os nossos desejos, nossos sonhos e o mundo que a gente quer, que a gente deseja. E quando a gente acessa e conhece esses objetivos, a gente se conecta com algo maior, né? Então a gente entende que não é só a gente que tem esse sonho, que tem esse desejo. E é muito importante a gente se conectar com algo maior quando a gente está falando de melhorar e construir um mundo melhor, né? Então essa agenda reflete, ao meu ver, essa conjunção de utopias e de sonhos e de desejos, e conecta cada um de nós, uns aos outros, né? E a um propósito maior e global.
Além disso, essa agenda, ela amplia o leque de possibilidades e até mesmo a concepção do que é sustentabilidade, né? Porque ele fala Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que é esse sustentável? O que é essa sustentabilidade? Eu gosto muito de pensar na sustentabilidade considerando um tripé, né? Considerando 3 importantes dimensões, né? Então, ser sustentável, ou um ambiente sustentável, uma escola sustentável, um mundo sustentável, é quando a gente tem, primeiro, não necessariamente nessa ordem, né, mas quando a gente tem os seres, né, as pessoas e os seres em equilíbrio. Então, é quando as pessoas e os seres estão bem, né, com bem-estar, com felicidade, com equilíbrio. Então, o primeiro ponto desse tripé é a gente estar bem com a gente mesmo, né, o indivíduo. Num segundo ponto, né, a sustentabilidade precisa também falar de relacionamentos. A gente não tem sustentabilidade no lugar se os relacionamentos não são saudáveis, né? Então, o aspecto dos relacionamentos é muito importante quando a gente fala de sustentabilidade. A gente, né, pensando sustentabilidade como algo que a gente quer e consegue manter por muito tempo, a gente não se sustenta com relacionamentos ruins, né, e com conflitos, com brigas, por exemplo. E por fim, mas não menos importante, né, sustentabilidade também é sobre a nossa relação com o meio em que a gente vive. E aí a gente está falando de resíduos, de água, de consumo de energia, né, então essa sustentabilidade que eu acredito é quando a gente tem esse equilíbrio da gente com a gente mesmo e das outras pessoas com elas mesmas, uns com os outros e da gente com o meio. E os ODS, né, aqueles 17 objetivos, eles refletem essa concepção de sustentabilidade que sai e que vai além de apenas a questão ambiental, né, que muitas vezes quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa só em questões ambientais, mas não, vai muito além disso. Então, por exemplo, tem um objetivo que fala sobre saúde e bem-estar. A gente está falando das pessoas e dos seres. Tem um objetivo que fala de equidade de gênero. Então, a gente está falando aí das relações humanas, por exemplo. E do meio também tem vários objetivos. Então, essa agenda, né, ao meu ver, ela traduz ou ela reflete essa concepção de um mundo sustentável, não apenas na questão ambiental, mas em questões de bem-estar, de saúde, de relacionamentos. Além disso, tem um ponto importante que, quando a gente fala, eu quero construir um mundo melhor, a gente quer um mundo melhor, muitas vezes a gente tem dificuldade, mas o que é esse mundo melhor? O que eu preciso fazer? O que a gente precisa coletivamente fazer para ter um mundo melhor? E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável refletem isso. Ele dá um norte, ele dá um guia, né, um plano de ação. Olha, a gente precisa disso até essa data. Então, é realmente um plano, é realmente o caminho que a gente precisa percorrer para ter esse mundo melhor. Então, realmente funciona de uma forma muito propositiva, né? Então, muitas vezes a gente vê os desafios, as catástrofes, os problemas que a gente vive e fica meio sem chão. Então, quando a gente tem algo que funciona para o mundo inteiro, nos dizendo, olha para lá e vamos caminhar para esse sentido, é muito positivo, é muito bom, muito potente. Mas é importante a gente pensar que esses objetivos, né, eu trouxe aqui um panorama que ele funciona, ele contempla todos os países do mundo, né, uma agenda global. Só que para a gente ter uma agenda global, a gente precisa chegar também nas ações locais. Então, os países signatários, né, os países que se comprometeram com essa agenda, têm os seus planos nacionais, né? Então, eu aqui no meu país, o que eu vou fazer para conquistar esses objetivos aqui no meu país? E aí a gente tem os planos estaduais, a gente tem os planos municipais, e a gente pode construir a nossa própria agenda, né, o nosso próprio plano de ação
na nossa comunidade. A gente precisa olhar, porque quando a gente pensa mundo, é muito grande. Então, a gente precisa olhar para essa agenda e trazer para o nosso pequeno contexto aqui. O que na minha escola, o que no meu bairro, o que no meu prédio eu posso fazer, né, para conquistar, ou para atingir, ou para chegar mais perto desses objetivos. E a gente nunca pode perder isso de vista. A gente age localmente, se conectando com o global e com o impacto global, mas também local. Então, aqui, por exemplo, o currículo da cidade de São Paulo, de educação da cidade de São Paulo, que tem aqui os ODS colocados, né? Então, na própria escola, a gente consegue construir a nossa própria agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a nossa agenda aqui local. Isso é muito importante para a gente não ficar pensando que é só uma coisa longe, distante, muito grande, mas que a gente tem que ter as nossas ações no nosso território, né, localmente, que elas, se todo mundo fizer essas ações locais, elas vão ter impacto também global. E é muito importante a gente pensar, né, que se a gente está falando de mundo, a importância do contexto. O ODS de igualdade de gênero, por exemplo, ele vai ser muito diferente, e a forma da gente olhar para ele, da gente trabalhar com ele, as metas vão estar em patamares, né, os indicadores vão estar em patamares muito diferentes, dependendo de onde você está. Então, eles não funcionam, né, não é que eles não funcionam, mas a gente não pode olhar para eles exatamente com o mesmo plano de ação, dependendo de onde você está. Eles vão ter formas da gente conquistar muito diferentes. E eu queria propor para vocês um exercício, que vocês pensassem desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual que é o mais importante? Se vocês tivessem que colocar numa ordem de prioridade, qual seria o mais importante? Né? E se vocês fizessem esse exercício de prioridade, se você fosse, né, se você for, ou se você estiver pensando como uma mulher negra que vive em Paraisópolis, empregada doméstica e mãe de 2 filhos, ela vai ter provavelmente uma lista de prioridades diferente do que se você fosse um homem branco, pai de um filho, refugiado sírio. E se fosse para você, na sua comunidade, que você tivesse que fazer uma lista de prioridade, qual que seria? Com certeza não, mas provavelmente seria um pouco diferente. Então, a gente precisa reconhecer e precisa entender que as localidades, os territórios, os países são diferentes um do outro. E quando a gente faz esses planos de ação e quando a gente olha para o ODS, uma forma interessante da gente começar é pensando em prioridades, né? Tem lugares que a gente vai olhar mais para a saúde, bem-estar, para a educação de qualidade. Então, é muito importante a gente reconhecer essas diferenças de contexto. Além disso, essa agenda permite que a gente se conecte de várias formas com pessoas de outras localidades. Então, ele faz como se fosse um alinhamento de comunicação, né? Então, a gente trabalha com sustentabilidade numa escola, na outra, numa empresa, em bairros diferentes, mas com essa agenda parece que a gente está todo mundo meio que falando a mesma língua. Então, eu estou aqui trabalhando com o ODS 13 e uma pessoa do outro lado do mundo também trabalhando com o ODS 13, a gente pode até se conectar, porque a gente está falando, né? Eles têm toda uma identidade visual, as cores, então a gente trabalhar com isso, parece que a gente está alinhado e a gente pode se conectar, porque está todo mundo ali olhando para aquela agenda. Então ela permite que projetos diferentes se conectem, troquem e aprendam um com os outros, por exemplo. E, por fim, né, desses aspectos dos objetivos, eles também refletem, quando a gente fala de desafios, quando a gente fala de sustentabilidade, as conexões entre esses desafios e a complexidade dos problemas que a gente tem, dos desafios que a gente tem. Então, por mais que eles estejam em caixinhas, né, aparentemente separadas, eles estão muito conectados.
né? Então, não tem como a gente falar de saúde e bem-estar sem falar de fome zero. Não tem como a gente falar de saúde e bem-estar sem falar também de infraestrutura. Então, eles se conectam assim como os desafios que a gente vive se conectam, e a gente vai entendendo a complexidade que é, porque não dá para fazer só um objetivo, eles estão conectados, não dá para a gente tentar só um sem olhar para o outro, e a gente vai vendo que mexe em um, mexe no outro, e isso faz parte, isso é a forma como o nosso mundo se organiza. E quando a gente fala, né, de problemas complexos, eles requerem também soluções, não dá para a gente fazer soluções simples, né? Então, eles também trazem essa noção e reforçam essa noção de conexão entre essas temáticas, entre esses desafios e a complexidade que a gente tem. Bom, o desafio que a gente vive, né, a gente olha para esses ODS, eles parecem grandes, né? O desafio é grande, não parece grande, mas ele é muito grande. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu queria dar algum direcionamento para vocês de como que a gente pode começar. Eu sei que a gente nunca começa do zero, né? Que vocês já têm uma atuação na comunidade de vocês, né? Mas para, de repente, alguém que quer começar, ou que quer evoluir, ou que quer dar um passo para frente, o que a gente pode fazer para avançar nessa agenda dos ODS? O primeiro ponto, que eu acho que é muito, muito importante, e que eu sempre reforço isso, é que a gente precisa realmente conseguir voltar a imaginar, e a gente precisa realmente acreditar que o mundo melhor ele é possível. Então, ao invés da gente olhar para os ODS e pensar, nossa, a gente nunca vai chegar aí, a gente nunca vai conquistar isso, mas a gente realmente conseguir acreditar que a gente pode ter um mundo melhor e possível. Esse é o ponto zero. Você trabalhando já com essa temática ou não, a gente precisa recuperar essa nossa capacidade de sonhar e a gente precisa realmente acreditar. E provavelmente, se você está aqui assistindo essa palestra, você acredita que o mundo melhor é possível e a gente precisa contaminar positivamente as outras pessoas a também acreditarem. O segundo ponto, muito, muito importante, é vocês se organizarem em grupo, né, e se conectarem cada vez mais com outras pessoas e outros grupos, com coletivos, com associações do bairro, com as escolas. A gente, como eu falei para vocês, né, a gente vive nessa complexidade de problemas que a gente não vai resolver de forma alguma sozinhos. Por mais que as ações individuais, né, por mais que a gente compostar na nossa casa tem um impacto lá no objetivo de consumo e produção sustentáveis, as soluções individuais elas não são suficientes. A gente precisa se conectar, se articular, coordenar as nossas ações coletivas, né? Então, além disso, né, a gente está num grupo que pensa da forma que a gente, né, ou pelo menos acredita no que a gente acredita, é muito potente. A gente não pode ficar se sentindo sempre sozinho. Então, vocês já fazem parte, acredito que muitos de vocês já fazem parte de grupos, mas se juntem aí com pessoas que estão perto de vocês, se organizem em grupo para poderem construir uma agenda 2030 na comunidade de vocês, no bairro de vocês, na escola de vocês. A gente precisa também, né, o terceiro ponto, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer projetos, a gente precisa se debruçar, porque para a gente solucionar algum problema, e aí eu não estou falando só o estudo de livro, não, mas a gente precisa conhecer a fundo os nossos problemas, né, o mundo que a gente vive, a gente precisa conhecer os problemas para poder propor novas soluções. Então, essa compreensão de mundo, esse estudo, a gente se debruçar nas coisas que a gente precisa conhecer mais, é muito importante para a gente poder sair desse cenário e ir para um cenário melhor, e para poder construir soluções juntos. A gente precisa se inspirar no que já está acontecendo. Tem muitos movimentos maravilhosos, muitas propostas maravilhosas, muito inspiradoras, e a gente precisa, assim, olhar para elas, para aprender com elas, e para se inspirar, e para se conectar,
e para poder ver que as coisas estão avançando. Então, tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Às vezes essas coisas não tomam a proporção do que as coisas ruins que acontecem, mas tem muita coisa boa, tem muita gente maravilhosa fazendo coisa maravilhosa, e a gente precisa se inspirar, a gente precisa se conectar e aprender com essas pessoas. E por fim, né, o 5 é a gente precisa agir. A gente precisa sair do nosso lugar de imobilização, que às vezes a gente fica, e a gente precisa partir para ação, né? Os objetivos, falei aqui várias vezes, eles são um norteador, eles são uma proposta de ação mesmo, não é para eles ficarem ali só no mural, serem só uma coisa bonita, mas eles são uma proposta de ação. Então a gente precisa colocar esses objetivos debaixo do braço, construir ali a nossa agenda na nossa comunidade, a gente precisa agir. Mesmo que a gente comece da forma que a gente pode, com os recursos que a gente tem, o importante é a gente continuar caminhando, continuar fazendo, continuar realizando, para a gente chegar cada vez mais perto da conquista desses objetivos. E quanto mais ação, né, quanto mais a gente age, mais a gente inspira outras pessoas a participarem com a gente. Finalizo aqui a minha fala com essa frase que eu gosto bastante, que traduz um pouco esse imaginar um mundo possível e se inspirar com o que já está acontecendo, que é: um outro mundo não é apenas possível, ele já está a caminho. Em dias calmos eu posso ouvi-lo respirar. Então, por mais que os desafios parecem muito grandes, às vezes a gente lê notícia, nos sufoca, que a gente possa ouvir esse mundo melhor que está surgindo e que a gente possa continuar caminhando nesse sentido. Eu espero que tenha sido aqui um momento prazeroso para vocês. Eu vou colocar aqui o meu contato, então se ficou alguma dúvida, se algo não ficou claro dessa palestra, se vocês tiverem alguma sugestão, qualquer coisa que vocês precisarem, eu deixo aqui o meu contato para vocês entrarem em contato comigo, e espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui dos meus conhecimentos sobre essa agenda e principalmente a minha motivação e a minha inspiração para que a gente possa construir todos juntos e juntas esse mundo possível e melhor. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.